Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 8, com o título Gigantes da Fé. Quem são esses? Josué e Caleb. Irmãos, se nós atentarmos aqui para essa imagem, eu posso dizer para vocês que aqui eu cheguei a contar. Esses aqui são os 10 espias. Aqui tem 2. Esses permaneceram de pé. Esses aqui estão encurvados. E me parece com a mão no queixo, como que pensativo, duvidoso, descrente. Diante dessa situação, quem foram os gigantes da fé nesse contexto? Josué e Caleb. Mas o verso para memorizar fala de um contexto posterior aos grandes heróis da fé de Hebreus 11. Claro que o capítulo aqui é o capítulo 13, mas o autor da carta aos Hebreus, que é o Paulo, ele chega a falar de pessoas que deveriam ser imitadas, que deixaram um bom legado, viveram pela fé, tinham um bom testemunho e morreram com uma confiança inabalável. Olha o que diz o texto. Lembrai-vos de seus líderes. Quando ele pede para lembrar, dá-se uma conotação de que esses líderes, eles eram conhecidos por o povo hebreu, dos quais eles não deveriam se esquecer. Por isso que ele começa com essa advertência, com essa exortação. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregavam. O que é que eles pregaram? O que seria que esses líderes falaram? Esses líderes, de acordo com outras traduções, ele tem tanta significação como guias ou pastores. A Bíblia Almeida Corrigida fala que são pastores. A Bíblia Almeida Atualizada fala que eles eram guias. Independente das expressões guias, pastores ou líderes, eles eram instrutores do povo de Israel, do povo hebreu especificamente. E o que é que eles pregavam? O que eu cheguei à conclusão, eles pregavam o que estava no contexto do capítulo 13, falando para com que eles não se esquecessem do que Deus tinha feito, que eles continuassem avançando. Olha como é que começa o capítulo 13. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, são só ações. E lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos. Honre o casamento, não amem o dinheiro. Isso me chamou muita atenção. E o que é viver na fé? Aqui, gigantes na fé. A fé fazia de fato parte de uma prática constante. Isso tem a ver, irmãos, com uma fé atuante, uma fé que faz parte do comportamento. E eu gostei muito da maneira como o comentário bíblico aqui discerniu essa expressão fé, que ele diz assim, fé. Havia também, a fé que viveram, no final do verso 7, diz assim, essa fé tem a ver com a forma de vida, conduta ou comportamento. Então não era uma fé simplesmente ocasional. Eles agora têm fé por conta dessa situação, não. Eles já viviam com fé. Eram pessoas que tinham um caráter de fé. E esse caráter era de fato externalizado através da sua conduta, do seu comportamento, do seu testemunho. Me chama a atenção que uma lição de 2022, do primeiro trimestre, sobre Hebreus, o autor aqui gasta um dia falando só sobre esse tema. E me chama a atenção, é o título dessa lição 13. Olha só. Se você tiver essa lição e puder ler, seria interessante. Na página 149 é quando ela fala sobre esse verso 7 aqui. Mas olha o que é que diz em cima. Olha. Permaneça o amor fraternal. E o que é isso aqui? Não seriam isso ações que é dito nos Hebreus? Visitar os presos, dar estudos e orientações na palavra? Isso é o que deveria ser feito. É por isso que o autor aqui ele dá essa exortação. Lembrem-se, preguem, imitam. Tudo isso são, como que eu posso dizer assim, são formas de Deus tornar algo impositivo. É para fazer uma exortação. É para de fato levar em consideração a importância do exercício disso, aonde vai levar. Por isso que as expressões lembrar-se, pregar, considerar e imitar, de fato tem a ver com essas prerrogativas de Deus. E isso me chamou a atenção porque aqui nessa lição 13, e na página 149, olha o que diz. Eu vou ler para vocês uma parte dela. Hebreus 13, 7 contém a exortação de respeitar e obedecer os líderes da congregação. Começa com o convite. Lembre-se dos líderes no passado que falaram a palavra de Deus a eles e termina com um chamado para obedecer
aos líderes do presente. Os líderes do passado provavelmente sejam aqueles que primeiro pegaram a palavra e fundaram a congregação. Então eles não podem ser os heróis da fé de Hebreus 11, mas eram pessoas que fundaram a igreja aos hebreus ali e especificamente deixaram um grande legado, viveram pela fé. Por isso que o término do verso 7 diz assim, olha, para que vocês possam imitar a vida deles. Eles não estão mais vivendo. Então agora vocês vão dar continuação diante do que foi dito aqui. Lembra da promessa de Apocalipse 13? Bem-aventurados que dormem no Senhor, diz o Espírito, perdão. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Então, eles morreram, mas as suas obras ficaram vivas para servir de legado para os que estavam vivendo naquele período. É a mesma coisa que nós hoje. Nós não temos, irmãos, Davi, Paulo, nós não temos Jó, nós não temos Josué, nós não temos Eliseu, nós não temos os apóstolos em nossos dias, mas os seus testemunhos ainda falam até hoje. E a palavra de Deus nos dá a garantia disso. Esse texto aqui de Paulo aos Hebreus me encheu de esperança de que eu tenho que, na verdade, viver com fé. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. O fruto tem a ver com o que você é e faz. O dom tem a ver com a sua função de exercer na igreja. Então, fé como um dom e fé como fruto são dois elementos do mesmo Espírito Santo para questões específicas. Eu preciso exercer minha fé na causa de Deus, em sua causa, como uma função, mas eu preciso ser uma pessoa de fé, para que eu desenvolva a minha maturidade espiritual, para que eu me prepare mais a cada dia para estar em sua presença. Por essa razão, eu e você deve ser um gigante na fé como foi Josué e Caleb. A despeito dos 10 demais que viram ali com pessimismo, acharam que era impossível, eles tiveram fé. Deus nos concederá esta terra, vamos possuí-la. E o povo foi. Todos esses 10 não só não entraram, mas tiveram o desprazer em morrerem no caminho. Ou seja, ficaram para trás. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes com aquilo que Deus tinha lhe dado. Que eu e você sejamos guerreiros na fé também. Gigantes. Levando em consideração que a fé aqui é uma fé prática, uma fé que envolve conduta e comportamento. Não só o ato ocasional, mas uma vida de fé independente da circunstância que venha acontecer. E assim sendo, eu e você guarde, como Paulo disse, a fé, porque agora a coroa já está reservada e Cristo lhe dará aqueles a quem o amam, que viveram pela fé, morreram pela fé e foram de fato alcançados diante da graça de Cristo como salvos pela fé também. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso, Senhor, não é de nós, é um dom do Senhor. Que o Senhor alimente a vida dos teus filhos que estão assistindo este vídeo e os fortaleça na sua fé em cada circunstância de sua vida. Não os permita, Pai, que eles deixem se esmorecer, mas que eles se lembrem das palavras contidas em tua palavra, para que nós possamos continuar avançando, porque breve virá o Senhor e não tardará. Dá-nos esta bênção e alegria, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo resto de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.